Bom dia, pessoal. Hoje a gente fala sobre as regras especiais do adimplemento obrigacional, especificamente quanto ao pagamento em consignação. Mas primeiro falando de forma geral, né, qual que é a ideia das regras especiais do adimplemento? Bem, o pagamento direto, que a gente tratou nas últimas 3 aulas, é a forma normal de extinguir um vínculo obrigacional. A pessoa vai lá, o devedor vai lá, paga e acabou. Existem outras situações, porém, que geram extinção da obrigação. E as regras especiais de pagamento vão falar justamente isso, em que situações que se paga diferentemente que no adimplemento normal, mas que se considera pagamento da mesma forma. A característica comum dessas regras especiais de pagamento é a unilateralidade, é a ideia de que apenas uma das partes vai acabar decidindo uma situação para poder resolver e extinguir o vínculo obrigacional mediante o pagamento. Então, quais são as regras especiais de pagamento? A gente tem o pagamento em consignação, que é o tema da aula de hoje, a imputação do pagamento e a subrogação legal, que a gente vai ver ao longo das próximas aulas. Então, começando aí pelo pagamento em consignação, ok? Então, o pagamento em consignação tem como premissa o quê? O devedor tem interesse na extinção da obrigação. Por quê? Uma vez que ele paga, ele está liberado da dívida. E se ele não pagar no tempo, local e forma devidos, ele vai estar sujeito aos ônus da mora. E a mora implica o quê? Pagamento de juros, correção monetária, eventual multa, honorários de advogado. E ele não quer pagar isso, então ele prefere pagar no tempo, local e forma devidos. Se a obrigação for de entrega de coisa, enquanto não houver a tradição, ele ainda por cima é responsável pela guarda da coisa. Ou seja, acontece alguma eventualidade, alguma fatalidade com a coisa que ele tem que entregar, ele está no atraso, ele vai responder ainda que por força maior. Mas que caso é esse, professor? Lembra do exemplo clássico do meteoro que cai na vaquinha? Bem, se o devedor estiver em mora e cai um meteoro na vaquinha, o devedor vai ter que responder pela vaquinha. Ah, mas ele não controla o meteoro. Pois é, mas ninguém mandou ele estar em atraso. Se ele tivesse pago no momento certo, a vaquinha não tinha morrido. Então, é por isso que o devedor tem interesse na extinção da obrigação. E é por isso que uma das soluções para esse problema é o pagamento em consignação. Por que é uma solução? Porque o devedor pode querer pagar o credor e ele não encontra o credor, mas é o dia do pagamento. E agora? Ou ele quer pagar o credor foge, o credor não quer pagar, não quer receber, qualquer coisa do gênero. E o devedor quer se livrar desse tipo de problema. Então, para poder se livrar, ele tem uma solução prevista no Código Civil e no CPC, que é o pagamento em consignação, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o que seria o pagamento em consignação? Como definição, o pagamento em consignação é o depósito que o devedor faz da coisa devida para se libertar de uma obrigação assumida em face do credor determinado. Então, nem todas as dívidas vão admitir um pagamento em consignação. A coisa precisa ser idônea para depósito, ou seja, se a coisa não pode ser depositada, não tem como você deixar com alguém para cuidar daquela coisa, daí não tem como fazer um pagamento em consignação. E quais seriam as modalidades de pagamento em consignação? Lembrando que quando eu falo em pagamento, embora a maior parte das pessoas pense só em dinheiro, a gente não trata só de dinheiro, a gente pode tratar de coisa. Eu posso depositar, por exemplo, esse passador de slides, nada me impede. Então, você pode ter tanto a modalidade judicial quanto a modalidade extrajudicial do pagamento em consignação. Pelo artigo 334 do Código Civil, vai se considerar pagamento, ou seja, vale como pagamento e vai extinguir a obrigação o depósito judicial ou estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais, ou seja, desde que o devedor siga as regras previstas no Código Civil, então esse pagamento em consignação vai valer como um pagamento normal que vai extinguir a obrigação e liberar o devedor desse vínculo obrigacional, tirando ele de qualquer sujeição aos ônus da mora. Pablo Stolz e Rodolfo Pompona Filho definem o pagamento de consignação como um instituto jurídico que é colocado à disposição do devedor para que, tendo algum obstáculo para o pagamento, para o recebimento para o credor, ele possa exercer pelo depósito da coisa o direito de adimplir a obrigação. E com isso, ele se liberta desse liame obrigacional. Certo? Então vocês conseguiram por aí ver que o pagamento de consignação é um benefício que o nosso ordenamento dá para o devedor, porque o devedor vai conseguir pagar e se libertar da obrigação, ainda que o credor não queira receber ou não possa receber, mas com isso, pelo menos, o devedor fica liberado. Bem, então, artigo 334, né, a gente já falou do artigo 334, o que se considera pagamento e tudo mais. Então, o pagamento vai extinguir a obrigação de dar. Obviamente, você não tem como consignar em pagamento a obrigação de fazer. Eu ia pintar a casa de alguém, eu vou pintar o fórum. Não tem como, não funciona dessa forma. Então, para o pagamento em consignação funcionar, deve ser uma obrigação de dar. E ele vai ter como objeto um bem móvel ou um bem imóvel. mas eu posso consignar um bem imóvel? Posso. Eu vou fazer judicialmente, eu falo assim, ó, juiz,
Eu estou querendo outorgar a escritura para o cara, o sujeito não está querendo vir aqui receber, então eu tô querendo me liberar dessa obrigação, tá? Dá para fazer também por mediante o pagamento em consignação. Então, quais são as consequências do pagamento em consignação? Primeiro, se libera o devedor do vínculo obrigacional, para ele se isentar dos riscos decorrentes da mora. E, em segundo lugar, você afasta as regras de inadimplemento. Também vai liberar o devedor de pagar juros e cláusula penal. Então, tanto os riscos quanto juros quanto cláusula penal, que é o nome mais chique de multa, né, são liberados pelo devedor que exerce o seu direito de pagar em consignação. E a consignação vai ocorrer em quais situações? Tem 5 situações previstas no Código Civil. Primeiro, se o credor não puder, ou sem justa causa, se recusar a receber o pagamento ou dar a quitação. Lembra quando a gente falou de quitação na aula retrasada? Então, se o credor se recusa da quitação, o devedor pode exercer o pagamento em consignação e com isso se liberar do pagamento e com isso também ele resolve o problema do pagamento, não vai ter juros, não vai ter nada e vai ter uma garantia de que foi quitada aquela dívida. Então, esse inciso 1º do artigo 335 traz uma causa subjetiva, é a mora do credor. O credor não pode receber ou se recusa a receber. Segundo caso, também traz uma situação de uma causa subjetiva de mora do credor. Artigo 335, inciso 2º. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Ele que tinha que receber, ele não aparece. Pô, mas eu tenho que entregar a vaquinha, e agora? Bem, a solução é pagamento em consignação. Terceiro caso, também é uma causa subjetiva e vai ser relacionada ao sujeito ativo da obrigação, que via de regra é o credor, mas pode ser simplesmente o accipiens, né? Que é o gênero do qual o credor é uma espécie. Inciso 3º do artigo 335 vai dizer o quê? Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Então, para o devedor vai ser complicado pagar aquilo, vai ser muito custoso. Ou então, ele não pode mais receber. Digamos que o credor foi declarado incapaz, ele não pode mais dar quitação. Ele é pródigo, ele está em coma. Ou então ele é desconhecido, eu tenho que pagar, o sujeito morreu, eu sei que alguém herdou esse crédito, só que eu não sei quem, porque não foi feito, por exemplo, o inventário do cara, então eu vou ter que fazer um pagamento de consignação. Então todas as situações acarretam o direito do devedor de fazer o pagamento por consignação. Inciso 4º, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto de pagamento. É uma dúvida subjetiva ativa, eu não sei qual é o credor. Por exemplo, eu devo R$500 para o fulano. Desculpe que o fulano morreu. Dá a data do pagamento, fulano tinha 5 filhos. Os 5 filhos estão brigando entre si. Todo mundo quer ser o herdeiro de alguma coisa. Eu sei para quem vou pagar esses 500? Não. Dá para eu presumir que eu tenho que pagar 100 para cada um? Não. O que eu faço? Pagamento em consignação. Deposito R$500 nos autos, falo assim, juiz, cita esses caras, eles que se virem. E daí você se liberou do pagamento, você devedor. Daí o problema é entre os herdeiros. E por fim, o inciso 5º, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Essa é uma causa meio objetiva. Eu não sei exatamente o que eu tenho que pagar. O credor está falando que eu tenho que pagar 500, eu acho que eu tenho que pagar 300. Mas assim, para eu não entrar em mora quanto a tudo, eu vou depositar 300 nos autos e daí a gente discute com relação aos 200. Essa é uma causa objetiva. Agora, esse rol do artigo 335, ele é taxativo ou é exemplificativo? Bem, a doutrina, via de regra, aponta que esse caso seria exemplificativo, porque existem outras situações previstas no ordenamento. Por exemplo, você pode fazer uma consignação para revisão do contrato. Eu estou achando que eu estou pagando demais nas parcelas do financiamento do meu imóvel. É demais, mas assim, então eu vou depositar menos e peço ao juiz para revisar o contrato. Juiz, dá uma atenuada nessas parcelas, está muito caro. Outra situação, desentendimento pessoal entre as partes que obstam o pagamento direto em loco. Que situação? O credor e o devedor se odeiam. Eles eram inimigos capitais. Um jurou o outro de morte. Mas ele não quer pagar porque não quer se sujeitar aos ônus da mora, não quer sujeitar ao risco e tudo mais. Pagamento de consignação. Está previsto expressamente no Código Civil? Não. Mas qual que seria o problema? Eu não estou depositando nos autos, juiz, porque se eu ver o credor na minha frente, ele vai me matar. Ou eu vou matar ele, a gente vai se matar. Então é melhor depositar nos autos e pronto. Seguindo com relação ao pagamento de consignação, o artigo 336 diz que para haver uma força de pagamento na consignação, vai ser necessário que, em relação às pessoas, ocorram nesse pagamento de consignação as pessoas, objeto, modo e tempo. Ou seja, todos os requisitos previstos para o pagamento, que seria o pagamento normal, tem que se repetir no pagamento em consignação. Ou seja, tinha que entregar 100 sacas de café de uma só vez no domicílio do credor. Ok, eu vou lá no
foro do domicílio daquele credor e deposito judicialmente as 100 sacas de café, daquele jeito, naquela data. Senão, não vai ter os mesmos efeitos da liberação por meio do pagamento direto. Esse depósito vai se fazer como? Pelo artigo 337, o depósito vai ser requerido no lugar do pagamento, cessando para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Então pode acontecer de o juiz dar uma sentença dizendo, não cabia pagamento de consignação para isso, devedor, você não devia ter feito isso. Daí vai ter que pagar juros, porque ele pagou errado. Quem paga mal se ferra, né? A gente já viu. Então, o devedor é obrigado a pagar no local avançado. Então, se ele tinha que entregar a coisa em Linhares e ele resolve fazer um pagamento de consignação em Colatina, obviamente que ele não está fazendo corretamente. Nesse caso, ele vai se sujeitar ao ônus da mora e tudo mais. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito, o que acontece? O artigo 338 diz que nesse caso, se ele não, enquanto ele não aceita o depósito ou não impugna o depósito, o devedor pode levantar esse depósito. Já que o credor ainda não falou o que quer e não impugnou, eu estou levando e desistindo da consignação. Pensando bem, eu vou debater com ele judicialmente se isso é pago, se isso é devido ou não é devido. Não quero mais saber de pagar. É direito do devedor levantar isso. Daí a gente tem que entrar no CPC. Infelizmente, agora a gente entra levemente numa questão mais processual, porque o pagamento e consignação é uma ação judicial. Então, isso vai se refletir no CPC. No CPC se traz aí no artigo 544 o que o réu pode alegar na contestação. Na contestação de uma ação de consignação e pagamento, o réu pode alegar que não houve recusa nem mora de receber a coisa. Você, o devedor está maluco, eu queria ter recebido, eu falei com ele, a gente até conversou, ele quis pagar. A recusa foi justa, por qualquer razão. Não dava para receber mesmo, estava complicado. O depósito não se efetuou no prazo ou lugar do pagamento. Ela tinha que pagar em Linhares no dia 10, o cara depositou em Colatina no dia 15, está tudo errado. Ou o depósito não é integral, ele me devia R$500, ele pagou 100. Não está certo. Então, essas são matérias de contestação em uma ação de consignação e pagamento. Seguindo no artigo 546 do CPC, se é julgado procedente o pedido, o juiz vai declarar, a obrigação está extinta e o réu, que é o credor, vai ter que pagar as custas e honorários. Bem, quem deu causa à ação, paga custos e honorários, regra geral de processo. Agora, se o juiz julgar improcedente o pedido, obviamente quem vai pagar as custas e honorários vai ser o autor, que no caso é o devedor. O artigo 339 do Código Civil agora vai lembrar que julgado procedente o depósito, o devedor já não pode levantar. Ou seja, antes da contestação, antes da impugnação pelo credor, ele podia levantar esse pagamento. Com o julgamento procedente, ele já não pode mais, a menos que o credor consinta e de acordo também dos devedores e fiadores. Então, todo mundo teria que concordar, todo mundo que participa da ação de alguma forma teria que concordar que, olha, tudo bem, devedor, você pode levantar de volta o seu pagamento. Mas assim, é tão improvável disso acontecer que o artigo 339 está falando de uma situação que eu acho que acontece uma vez na vida, outra na morte. Perguntem para o Pedro, quem sabe ele tem algum exemplo. Seguindo no artigo 340, vai tratar do caso de renúncia do credor ao depósito efetuado pelo devedor em uma ação de consignação de pagamento. Credor que depois de contestar ali, de aceitar o depósito, aquecendo o levantamento, ele vai perder preferência, vai perder garantia e ficando desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham anuído. Ou seja, o devedor quer pedir o levantamento da quantia depositada. O credor vai lá e aceita. Por quê? Não sei porque ele iria aceitar uma coisa dessa. Digamos que ele aceite. Bem, se ele aceita e os codevedores e fiadores não concordaram com aquilo, eles ficam desobrigados. Ou seja, o credor se ferra bonito, porque ele perde os outros codevedores, os fiadores também ficam de fora e ele só vai poder cobrar desse devedor que pediu o levantamento. E fez o que com a coisa depositada? Não se sabe. Pelo artigo 341, se a coisa devida for imóvel, ao corpo certo, que tem que ser entregue no mesmo lugar onde está, o devedor pode citar o credor para vir buscar, sob pena de ser depositado. Ó, a máquina está aqui, o credor falou que vinha buscar. E aí, o credor não vem buscar ou não? Então, nesse caso, o devedor demonstra uma certa boa-fé, porque ele quer ser exonerado do dever de entregar a coisa, mas ele não tem como entregar a coisa, porque não tem para onde ir. Quem tinha que ir buscar era o credor. É isso que prevê o artigo 341. E se trata de coisa indeterminada, ou seja, coisa incerta. Eu tinha que pagar 100 sacas de café, mas quem ia escolher as 100 sacas ia ser o credor. Nesse caso, o 342 diz também o que fazer. Se a escolha da coisa indeterminada compete ao credor, ele vai ser citado para escolher, sob pena dele perder esse direito e ser depositado a coisa que o devedor escolher. Então daí é o devedor que escolhe as 100 sacas de café e não mais o credor, porque ele não foi lá buscar. Então,
feita a escolha pelo devedor, vai se proceder como no artigo anterior, né, que é a situação de o credor ser citado para receber ou mandar receber sob pena de ser depositado. E as despesas? De acordo com o artigo 343, as despesas com o depósito, quando é procedente, vão ser do credor. Agora, se forem improcedentes, vão ser da conta do devedor. É uma lógica processual, porque se a ação é procedente, quem paga as despesas vai ser o credor, que é o réu. Se a ação for improcedente, quem paga as despesas vai ser o autor, que é o devedor nesse caso. E quando você tem a situação do 344, o que acontece? No 344, o devedor de uma obrigação litigiosa vai se exonerar mediante consignação. Mas se ele pagar para qualquer um dos credores, tendo conhecimento do litígio, ele assume o risco do pagamento. O que isso quer dizer? Bem, digamos que eu sei que o sujeito morreu e deixou 2 filhos. Esses 2 filhos estão em pé de guerra. Os 2 estão brigando na herança, inventaram briga, tudo mais. Eu sei que tem briga e eu devia para o defunto. Ao invés de pagar numa ação em consignação em pagamento, que seria o procedimento mais adequado numa situação dessa, eu vou e pago para um dos herdeiros. Eu tinha conhecimento do litígio. Eu assumi o risco de pagar mal. E se eu pago mal, o que acontece? Eu posso pagar 2 vezes. Por quê? Porque vai que no judiciário se decide que o verdadeiro credor daqueles 500 não é o herdeiro para quem eu paguei, e sim o outro herdeiro. Esse outro herdeiro pode me acionar judicialmente, eu sou obrigado a pagar, depois eu tenho que ir atrás do outro para pedir de volta uma ação de repetição de indébito. Certo? E se a dívida vence pendendo o litígio entre credores que pretendem excluir? Qualquer um deles pode requerer a consignação. Ou seja, você tem um caso no 345 em que o credor requer a consignação em pagamento. É uma situação excepcional. Ou seja, a dívida vence, os credores ficam, 2 credores estão brigando entre si para ver quem é que recebe aquela dívida, então esse credor ingressa com uma ação falando o seguinte, ó, juiz, vai vencer uma dívida, o devedor tem que pagar para alguém e eu não quero que ele pague para o meu ex-adverso. Então, melhor que se pague nos autos para depois aquele que o senhor julgar como o verdadeiro credor, essa pessoa recebe o valor integral dessa dívida. No caso de obrigação sucessiva, o artigo 541 do CPC também prevê o que fazer. Né? Se a prestação for sucessiva, uma vez que você consigna uma, toda vez o devedor consegue depositar no processo sem maiores formalidades. Ele precisa entrar com uma nova ação de consignação para a mensalidade seguinte, ou para o aluguel, ou coisa do gênero. Ele simplesmente vai depositando os autos da mesma ação. E existem 2 tipos de ação de consignação em pagamento. Você tem prevista no artigo 539 e 549 do CPC, que é a ação de consignação de pagamento normal, e a lei de locação também vai trazer a consignação em pagamento para questões envolvendo o contrato de locação, nos artigos 58 e 67 dessa lei específica. A gente não vai tratar dela aqui. E a consignação extrajudicial? Essa está regulada no CPC também. Embora seja extrajudicial, ela está prevista no Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, a consignação extrajudicial vai ser só realizada em estabelecimento bancário, primeira regra, e apenas de obrigação em dinheiro. Então, se você tiver que pagar vaquinha, você já não consegue deixar no banco. Então, se você tinha o sonho de pagar uma vaquinha para o credor, levando a vaquinha no Banestes e amarrando ela dentro da área dos caixas eletrônicos, infelizmente você não vai conseguir fazer isso. Só vai rolar se puder, se for ser um pagamento em dinheiro. Então, o que diz o parágrafo 1º do artigo 539? Se trata de uma obrigação em dinheiro, o valor pode ser depositado no estabelecimento bancário oficial, onde houver, situado no local do pagamento. E o credor vai ser cientificado por carta. Você manda uma carta com aviso de recebimento para o credor falando, olha, depositei no banco, vai lá buscar. Você tem 10 dias para manifestar sua recusa. Basicamente é isso. E decorrido esse prazo, pelo parágrafo 2º, se não tem manifestação de recusa, o devedor vai ser considerado liberado da obrigação. Então o credor vai lá quando quiser para pegar aquela grana que foi depositada. De qualquer forma, existe uma presunção de passados 10 dias, o devedor está liberado da obrigação. E se houver uma recusa? O credor vai fazer, não é bem isso, não é assim que a gente combinou, não quero receber. Bem, nessa recusa vai ser manifestada por escrito o estabelecimento bancário, e daí dentro de 1 mês, a ação de consignação tem que ser proposta pelo devedor, provando aí que ele tentou depositar extrajudicialmente e que o credor se recusou a buscar por alguma razão. Se converte, então, a consignação extrajudicial numa consignação judicial. O devedor, então, tem que provar que ingressou com essa demanda. E se não proposta essa ação nesse prazo de 30 dias, de 1 mês, né, que é previsto no parágrafo 3º do 539, o parágrafo 4º do 539 do CPC diz que esse depósito fica totalmente sem efeito e o depositante devedor tem o direito de levantar essa quantia. Bem, e se ocorrer dúvida sobre quem legitimamente recebe pagamento?
o autor vai requerer o depósito da ação titulares do CREA para provar seu direito. Isso está previsto no CPC, artigo 547. Vocês veem que essa aula está misturando bastante Código Civil com Código de Processo Civil. Vocês veem que essas duas matérias elas têm uma interação, não tem como a gente evitar, né? Bem, e se não comparecer ninguém atrás desse dinheiro? Vai converter esse depósito em arrecadação de coisa vaga. Ou seja, vira um outro procedimento. Ó, depositaram algo aqui, consignação em pagamento, o devedor fala que está na dúvida sobre quem tem que receber, nenhum dos credores veio receber, nenhum dos credores querem brigar para saber quem que é o verdadeiro dono daquilo. Então, vai ser uma arrecadação de coisa vaga, vai ser dividido, vai ser leiloado judicialmente e ver quem fica. Comparecendo só um, o juiz vai decidir de plano. Comparecendo mais de um, o juiz vai declarar efetuado o depósito e extinguir a obrigação, continuando o processo para correr entre os possíveis credores. Daí o devedor está liberado. Então, de qualquer forma, o devedor vai estar liberado, no caso do artigo 547, porque ele não sabe para quem pagar, ele pelo menos pagou e se liberou da dívida. O pagamento em consignação, então, é uma ferramenta importante para comprovar a boa-fé objetiva. Por quê? O devedor quer se liberar da obrigação. A obrigação é feita para ser cumprida. Eu sempre falo isso, eu quero que vocês entendam. A obrigação é feita para ser cumprida. Se a obrigação é feita para ser cumprida, o devedor, ao depositar nos autos ou em estabelecimento bancário aquele valor que ele tem que pagar no prazo certo, ele está comprovando sua boa-fé objetiva. Ele está sendo uma parte leal na obrigação. Ele está atuando de acordo com a confiança legítima que se espera em sociedade. Ele tinha que pagar naquele prazo, ele quer pagar naquele prazo, ele vai lá e paga. E também se atende à função social do contrato. O contrato tem que gerar efeitos queridos pelas partes. É para isso que elas celebraram o contrato. Então, se a pessoa tinha que pagar no prazo, o devedor está fazendo o certo, que é pagando aquele valor no prazo correto. Certo? Então, gente, com isso a gente encerrou a matéria do pagamento em consignação e na próxima aula a gente vai poder falar sobre imputação do pagamento, que é outra regra especial de agimplemento obrigacional. Até a próxima e bons estudos!